Então nós vamos ter que continuar aqui na segunda parte do capítulo Romanos 1, que tem duas partes, porque a gravação caiu. Então, por intermédio de Jesus Cristo, nós estamos falando que foi declarado Deus pelo poder de Deus, pelo poder da ressurreição no Espírito Santo, que é um poder muito grande de ressuscitar um corpo morto. Só Deus tem esse poder, né? Que precisa de muita glória, muita sabedoria para fazer todas as células reviverem, todos os sistemas orgânicos funcionarem em tão pouco tempo, em um momento instantâneo. Jesus tornou a vida. Então, por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar em todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serem santos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo nos chama também aqui, ele vai explicar, chamando não só judeus, mas também gentios. Então a ressurreição de Jesus Cristo foi a entrega da lei, que os judeus comemoram até hoje, a Torá, quando Deus desceu no monte. Então Deus desceu no reino organo-mineral, o monte Sinai. Agora Deus desce no corpo morto de Jesus Cristo para renascer e criar a humanidade, a dimensão organo-mineral eterna, que não se corrompe mais, que não tem mais pecado, que não é mais tentada. Então o corpo de Jesus, que é o cabeça da igreja, está glorificado. Ele não morre mais, ele não se corrompe mais, ele não tem condenação nenhuma a sofrer. Mas só para sempre vida e glória e alegria e gozo espiritual e beleza, justiça, verdade e santidade para sempre, com os santos anjos no céu de Deus, e a igreja ainda militante na terra sofre ainda os últimos sofrimentos de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo é aquela festa da Torá, Simchat Torá, ou seja, a entrega da Torá, a entrega da lei para nós, para agora não somente para os judeus de carne e de fé, mas também para todos os gentios dessa mesma fé, para a santificação. E isso é da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todo vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós. Em minhas orações, e rogo para agora, para a vontade de Deus, seja-me aberto o caminho, para que enfim eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos para compartilhar convosco algum bom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, quer dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até este momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A confiança no Evangelho, a confiança na orientação do Evangelho, de se congregar, de se dividir, de compartilhar comunicação, frutos mútuos entre os membros da igreja, cada um com o seu carisma, somando para a edificação mútua até a volta de Jesus, a nossa glorificação. Vamos ler aqui as notas. O sentido mais amplo da expressão original grega, aqui traduzida por santidade, é separado para continuar em direção a Deus. Neste aspecto, todos os cristãos são santos, pois foram sobrenaturalmente separados por Deus para servir por meio de seu serviço espiritual diário e contínuo. A expressão tem igualmente o sentido de prático, um aperfeiçoamento espiritual que ocorre todos os dias na vida dos crentes pela ministração do Espírito Santo. A graça é o favor imerecido de Deus, o Senhor nos concedendo a bênção de seu chamamento e proteção, ainda que não sejamos dignos. Enquanto misericórdia e a paciência longânima do Senhor, que evita a punição que nossas más intenções, erros e pecados merecem, na esperança de nossa conversão.
Paz é a bênção da plena segurança e certeza dos cuidados paternos do Senhor, mesmo em meio às mais graves tribulações e perdas. Paulo, apesar de todo o sofrimento, privações e humilhações pelas quais passou, sempre demonstrou um constante agradecimento a Deus. Os cristãos têm toda a liberdade de chegar-se a Deus como Pai por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Entretanto, não apenas para pedir, mas sobretudo para agradecer. Paulo costumava, em suas cartas, iniciar com ações de graça. Os gregos costumavam referir-se a todos os povos não gregos, ou que falassem seu idioma como povos bárbaros. Paulo desejava conhecer a igreja em Roma, predominantemente gentílica, ver como viviam na fé e os novos convertidos, bem como compartilhar suas experiências e motivar os mais maduros para a evangelização e o avanço missionário. Jesus Cristo também é chamado de o poder de Deus, indicando uma vez mais que o Evangelho é o próprio Cristo, oferecido e recebido pelos crentes. A expressão de fé em fé, como aparece em algumas versões antigas, tem um sentido de fundamenta-se na fé, a apelar para a fé, na qual é enfatizado o aspecto de que a salvação não vem somente por intermédio da fé, como também está à disposição de todos os que creem. No original grego, os vocábulos fé e crer possuem a mesma raiz. Justo refere-se à qualidade da pessoa justa que não deve nada à lei. É um termo forense, ligado aos tribunais, não diretamente relacionado à moral e à ética. Amém. Então, justos é aqueles que os tribunais do céu e da terra não têm o que dizer contra. E isso é que Jesus nos dá pela sua santificação, de fé em fé. Emuná no hebraico é a palavra fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que é de Deus se pode conhecer, é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Então isso aí nós temos que aplicar hoje, a cultura hoje do Oriente comunista, que vive em trevas espirituais. Embora eles tenham alta tecnologia mais do que nós, né? Espiritualmente eles estão em trevas espirituais, porque eles não acreditam em Deus, eles desprezaram o conhecimento de Deus desde a sua origem, né? Karl Marx, ele era um satanista, ele escreveu poemas em que ele inverteu o nome Emanuel de Deus, ele tinha criação cristã e judaica, mas ele rejeitou a fé, saiu do meio de nós, como diz João, né? É o anticristo, se tornou um anticristo, intelectual anticristo. E aí o seu movimento, que começou no século XIX, esperava que os operários matassem os burgueses, chamados os empresários. Mas veio a guerra de 1914 e os operários não mataram os empresários das suas nações. Pelo contrário, eles mataram os operários das outras nações. Então eles não deixaram a sua cultura. Então, com essa decepção, os discípulos de Karl Marx já tinham morrido na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Jorge Lukács, por exemplo, que era um comunista da Hungria, se juntou com Jean-Paul Sartre, francês, se juntou com Marcuse, que era um outro comunista judeu também, e eles então começaram a criticar e a misturar, então, até a mesma psicanálise de Freud, que era outro judeu, que não era religioso. Não estou dizendo aqui que os judeus religiosos fazem isso, mas eles eram ateus, ditos cientistas, né? Essa falsa ciência. Então a ciência é uma criação de Deus, do intelecto, a criação da sabedoria de Deus. O intelecto é uma criação de Deus, então logo toda ciência para o nosso intelecto veio de Deus, porque foi Ele que fez o nosso cérebro, nossa alma, nosso intelecto. As potências cognitivas da nossa alma foram feitas por Deus. A nossa alma, o nosso cérebro, tudo foi feito por Deus. Mas eles negaram a existência de Deus e criaram o comunismo, o manifesto comunismo. Disse que o único problema era colocar os operários no poder, derrubar os chamados empresários, né? E criar um Estado absoluto e que mandasse em tudo no lugar de Deus. E aí nós temos toda essa grande guerra
da Rússia invadindo a Ucrânia, e nós temos todo esse problema do woke, da cultura woke, que agora não só, como eles passaram então dessa guerra entre operário e empresário, para essa guerra contra a família, contra a igreja, contra Cristo. Aconteceu foi o seguinte: depois dessa Primeira Guerra Mundial em 1914, eles se reuniram, Max Lucas, um comunista, e também Gramsci, que era outro comunista na Itália, foi preso também por comunismo. E ele escreveu Cadernos do Cárcere, seus livros, para divulgar uma nova ideologia comunista. Ele disse: olha, Karl Marx queria a guerra contra os empresários do mundo todo e contra a igreja, mas não conseguiu exatamente por causa da igreja, por causa do cristão, por causa das crenças religiosas. Então nós temos que corromper as crenças religiosas, nós temos que corromper a juventude desses países ocidentais, o Brasil, a Europa toda, a Alemanha, Estados Unidos. E o Marcuse viajou então para os Estados Unidos, depois da ascensão do comunismo de Hitler, né, que era outro tipo de comunismo no Hitler, que o Estado seria nazista, só com um tipo de raça. Então cada um tem um tipo de comunismo diferente, né, sem Deus, né, ou com Deus falso. Então, Marcuse, ele era judeu e o Hitler estava atrás dos judeus também, porque queria eliminar, ele teve medo, foi para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos lá ele corrompeu, então, entrou na universidade, que é o lugar dos intelectuais, desenvolver intelecto, essa falsa ciência, é o campo que eles fazem a plantação, né, das mentiras ideológicas do comunismo. Então, Marcuse fez aquela Revolução dos Estudantes de 1968, onde dizia que não há lei, não há pecado. Então, o Caetano Veloso tem uma música aí, né? Não existe pecado nesse lado do Equador. Então, dessa cultura foi degenerada também a Rede Globo, com aquelas novelas da Rede Globo, década de 70, 80, eu assisti muitas ali, ninguém sabia o que estava acontecendo no Brasil. Aprovaram divórcio, acabaram com a família. Aí agora chegaram a acabar com o gênero. Então, esse assassinato aí de crianças numa escola católica por um homem transgênero, né? Então, eles fazem operação de gênero nas crianças, nos homens, nas mulheres, e depois cria problemas, né? E eles começam a matar as crianças. Então, toda essa degeneração dos comunistas, esse comunismo de Gramsci, está no Brasil, está na nossa mente, está na televisão, está nos livros, foi degenerando a sociedade cristã judaica, que era no Ocidente, era dominante. Eu me lembro que quando Juscelino inaugurou a Brasília, houve uma missa solene no Congresso, comungaram, o deputado comungaram. Agora imagina se o deputado vai comungar lá no Congresso, né? Vai cuspir na cara do outro lá e pisar na hóstia, né? São comunistas terríveis, né? Então a cultura toda anticristã, antifamília, antigênero. Agora estão julgando o Bolsonaro, que está representando aí, que tentou representar, estão acusando ele facilmente de dar um golpe, de querer dar um golpe, etc. Com mentira, porque eles dominaram o que? O poder político no Brasil. Né? Coberico Couto Silva era um general gaúcho que teve a burrice, né, de achar que aquelas guerrilhas dos comunistas chineses lá em Araguaia, que as Forças Armadas Brasileiras ainda eram muito cristãs, muito católicas, combateram esse comunismo lá no Araguaia. Mas hoje as Forças Armadas Brasileiras são pagãs, só querem saber de ter armas melhores e ter poder de destruir, matar, sem nenhum objetivo espiritual. Né? Então, hoje nós vemos essa tragédia no Brasil, o povo cristão clamando por justiça. Agora você vê essa rede aí de criminosos aí que foi pega em São Paulo, 30 bilhões de reais em rede de postos, gasolina e tudo. Então esse mal, o crime, tomou junto com esses partidos aí comunistas que já financiavam, né, desde a década de 70, 80, já sabia que um dos seus líderes aí, tal José Disseu, né, mandava dar dinheiro aí para as Farc, para esses terroristas. E agora juntou-se com os terroristas da religião islâmica, né, Hezbollah, Hamas. Então está todo esse mal anticristão está se unindo contra a igreja, contra os pastores, contra Cristo, contra a mensagem de Deus. E Paulo vai descrever por que essas pessoas chegaram nessa situação. Exatamente nesse capítulo de Romanos, ele vai dizer tudo esse caminho que esses falsos salvadores da humanidade chegaram. Por que eles chegaram nisso? Porque eles desprezaram o conhecimento de Deus, ou desprezaram o verdadeiro conhecimento do Evangelho de Deus. Então, o que Paulo vai nos dizer aqui, como é esse processo que leva o coração do homem a chegar nessas trevas, nessa maldade, nessa crueldade contra Cristo, contra a sua igreja, contra a verdade do Evangelho, contra o Espírito Santo. Vamos prosseguir. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário. Seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. Então, o Karl Marx,
e o Marcuse e todos esses comunistas, e proclamaram, não, nós somos sábios, nós sabemos o que vamos fazer, vamos construir Brasília com a modernidade, vamos, né, acabar com aquela naturalidade das cidades judaicas cristãs, não, vamos fazer tudo novo, tudo planejado, tudo vem da cabeça, do intelecto do homem. Então Brasília hoje é uma cidade difícil, né, porque você anda horas e horas, você não pode ter um mercado na frente da sua casa, você não pode fazer um prédio do jeito que você precisa, tem a necessidade da sua família. É tudo cheio de norma, é tudo centralizado, tudo Estado planejar toda a sua vida, né? Então você tem essas coisas assim, complementando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. Então o Marcuse, eles criaram, um dos amigos tinha muito dinheiro, que o pai era um empresário de grãos, de negócio, e eles investiram então nessa engenharia social para corromper a cultura do Ocidente. Por isso que nossa cultura está toda corrompida. Então nós temos que avisar os jovens, adolescentes que saem para conquistar, construir sua vida, sua carreira. Cuidado, você precisa ter leitura de sábios, de cristãos sábios, que possa desviar dos caminhos, como nós cantamos aqui, esse hino lindo, luterano, que diz que andar com Jesus nos caminhos com o Senhor. Então eles se proclamam sábios, doutores, PhD, etc. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. No caso do comunista, não é como os hindus, o hinduísmo que adora elefante, lagarta, rato, tudo que é barata, mas o comunista adora os seus líderes, os seus intelectuais, né? O Kim Jong-un tem, lá na Coreia do Norte, tem uma estátua para ele, quando se casa, bota flores na sua estátua. E também tem figuras, retratos, são os grandes políticos. No Brasil também tem aí um Messias do PT, né? Que mesmo sem dedo e tendo roubado tanto o povo ainda adora, 30% ainda adora esse homem. Trocar a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram objetos a serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É por essa razão, Deus entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram o uso natural de suas relações sexuais por outros contrários à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se informaram de desejo sexual uns pelos outros, deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Então, além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então eles perderam a consciência, o Stalin dizia assim, nós acabamos com a consciência, então nós matamos 20 milhões de russos para botar o comunismo, não tem mais consciência, nós roubamos, matamos, mentimos, fazemos tudo pelo comunismo. Então eles perderam a consciência judaica cristã, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, eles desprezaram, por isso eles ficaram nesse movimento GBLT, aborto, contra a vida, contra a própria humanidade, né? Por quê? Porque o seu intelecto é reprovável, é corrupto, é depravado, é degenerado. Então eles não têm piedade, por exemplo, Bolsonaro aí, sendo julgado com. Não respeita a Constituição, não respeita a verdade, não respeita nada, né? Caça o advogado de defesa, faz o que querem, porque eles querem dizer, vencemos o bolsonarismo, o extremismo radical, etc. Então, eles destroem a imagem dos seus opositores para ter um poder total, poder domínio das nossas mentes, da nossa alma, e no fim todos serão julgados por nosso Senhor Jesus Cristo e condenados ao inferno eternamente a sua alma. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor, a respeito da família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Então, não tem misericórdia com ninguém, né? Botar uma pessoa presa, ela vai acordar dentro da penitenciária, ela vai comer dentro da penitenciária. Qual foi o crime? O suposto crime. Não passou pelo direito, pelo Estado de Direito, não passou pelo processo legal, só uma farsa, um teatro. Que coisa triste, né? Porque eles não têm misericórdia, não querem dar graça. A mulher escreveu com batom assim, pegou 14 anos, tá lá longe dos seus filhos. E por aí vai. Quando não, morrem lá dentro, dizendo que o armário caiu na cabeça, ou que teve uma diarreia.
e ninguém sabe se não foi torturado e morto mesmo, né? Então, tudo isso eles fazem porque se desviaram do conhecimento de Deus, dos valores, do princípio, do amor cristão, do amor, do temor a Deus, da justiça que virá, da ira de Deus que vai ser derramada contra toda a injustiça, como está aqui no capítulo. Eles não acreditam em Deus, não temem essa justiça de Deus, mas ela virá sobre eles. E apesar do conhecimento, de conhecer a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda provam e defendem aqueles que também assim procedem, né? Então ele diz assim, venceu Mané, né? Perdeu Mané, aí ficam zombando dos que resistem a esse comunismo, né? Então tudo está aqui em capítulo 1 de São Paulo, já falava, toda essa petição do anticristo, comunismo, que veio com Karl Marx, né? Eu aconselho esse livro, Karl Marx e o Diabo, né? Porque ele nos revela hoje com muita clareza porque os comunistas mataram já quase 300 milhões de pessoas no mundo com suas ideias de paraíso, né? O paraíso morria ninguém, nem a morte existia, né? Então entrou o pecado, a desordem, começou a morrer a humanidade. Mas o paraíso do comunismo já está contando 300 milhões de mortes. É dose. É dose a época que nós estamos vivendo. Por isso que devemos andar com Cristo. Andar no caminho de Cristo, andar com a palavra e conhecimento de Deus, com o temor de Deus, que é fogo devorador. Então Deus, ele é amor, misericórdia em Cristo Jesus, mas ele também é fogo devorador. Ele é justo juiz. Diz Paulo, Deus não pode julgar a criatura? Pode, claro que pode. Se tem alguém que pode julgar a criatura, é o Criador. Mas a primeira coisa que eles fazem é desfazer a Torá, que é o livro da criação. Eles põem na nossa mente o patrulhamento ideológico. Patrulhamento ideológico é o quê? Eles patrulham aqueles que estão pregando o evangelho e dizem assim, ladrão, ele sonegou imposto, ele é pedófilo, ele é... Então eles dizem, acusam os que estão pregando a verdade, ensinando a verdade, com as virtudes que eles têm, né? Como, por exemplo, esse cidadão aí, o Bolsonaro, né, que foi andar perto da baleia, isso aí está destruindo o meio ambiente, né? Ele foi beijar, cumprimentar uma venezuelana de 12 anos em Brasília e disse assim, é pedófilo, tá vendo? Então eles acusam, isso é o chamado processo comunista do patrulhamento ideológico, né, que foi pelo primeiro comunista de bom de sucesso, que foi o Lenin, que conseguiu matar os empresários da Rússia e tomar o poder. Ele ensinou isso, chamado patrulhamento ideológico. Então cuidado com o que você ouve contra os pastores, contra os cristãos, que é o pastor aí Malafaia, muito conhecido, que estão tomando o passaporte dele, né? Estão criticando ele por abuso de poder, o ministro do Supremo Faxinha aí, comunista, que quer implantar o comunismo do sem terra no Brasil, no Paraná, né? Então você tem que ter cuidado, você tem que ter a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo de Jesus para iluminar a sua cabeça, iluminar a sua mente, para você não tomar um caminho sem Jesus. Porque os caminhos que estão aí, a gente vê esse caso do crime aí de PCC, PCV, né? São bilhões, 30 bilhões de reais eles tinham nos bancos de São Paulo, na Faria Lima. Milhares de ônibus, de caminhões, usinas, importações. Tinha uma rede com um árabe, eu acho que tinha um árabe que era o cabeça da engenharia disso, que ajudava ele. Então, grupos terroristas, né? Tudo isso está aí. E nesse ano de eleição no Brasil, a gente vai ter que pensar uma nova civilização, um novo país, né? Resistir a esse mal, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Jesus nos ajude, que não é fácil, não é fácil. Amém? Então esse foi o capítulo 1 do livro de Romanos, que nós fizemos uma homilia, uma prédica, né? Associando com o comunismo, que é o anticristo, né? Sem dúvida, dos cavalos do anticristo é o comunismo, né? Eu diria que é o cavalo vermelho, que mata, né? Que tem armas para matar, nuclear. A China, a Rússia. O outro é o verde, que é o islamismo. Ele é clorofila, né? Cor de clorofila, verde amarelado. O outro é o preto, que a gente ainda não sabe, mas pode ser da bruxaria da África, né? Continente africano, o animismo, né? O hinduísmo, que é a mãe de todas essas bruxarias, porque do hinduísmo veio o islamismo, e do hinduísmo veio também da Babilônia, né? O hinduísmo veio toda essa idolatria mitológica da Grécia e de Roma, que matou tanto e perseguiu tantos cristãos, né, no primeiro século.
Então tudo isso está contra nós. Nós estamos num tempo que eu via a glória de Deus vindo dos céus, os anjos subindo, descendo. E já estão os anjos na época dessas de crise. Ele vem nos ajudar, ele vem nos dar força, o Espírito Santo também. E ele vem nos acompanhar com Jesus Cristo. Então por isso não deixe a comunidade piedosa, cristã, Eucaristia, os irmãos, né, da igreja, comunique-se os frutos do Evangelho e aprenda, colhe os frutos também na comunidade e contribua e ajude a produzir os frutos, os dons do carisma, dos talentos na comunidade cristã, não afaste dos piedosos, dos misericordiosos, porque fora da igreja só está impiedade, crueldade, injustiça. Amém. Então, obrigado, Senhor. Se gostar, compartilhe, se inscreva no canal para a gente ter 50 inscritos, poder fazer lives. E até o próximo estudo do capítulo dessa série do livro de Romanos de São Paulo. Um abraço para o Alf. Ao caso da Luz e Glória, para o Grupo Cruz e Força e Fé também.